Muito se fala também hoje dos atletas de alto rendimento, eles não são saudáveis. Eles têm até uma variedade curta ali dentro daquela atividade, porque vai além do limite do saudável. Né? Depende do atleta. Depende. Não, mas sei lá, o cara... Se pegar o Cristiano Ronaldo, ele tem uma performance absurda. Não, performance absurda, mas eu imagino que, sei lá, o joelho, a coluna, ele deve estar todo cheio de... Eu acho esse tema delicado, mas ele é bem importante. E sempre me perguntam. E eu gosto de começar falando que qualquer atividade física, pouca ou muito, é melhor do que não fazer. Sim. Então, mesmo muito, é melhor do que não fazer. Tinha uns... porque senão as pessoas falam, atividade física é perigosa. Você vai fazer maratona e pode morrer. E, na verdade, todos os estudos mostram que mesmo muito é melhor do que nada. Então, vamos começar por aí. Quem não tem uma contraindicação médica. Existia muito essa questão da curva em J que falam, né? Que você começa a se exercitar e quanto mais você se exercita, você vai começar a ter cada vez mais benefício, mas aí chega um momento em que você começa a ter mais prejuízos do que você... Então, seria como um ponto de virada. Aí? Como é, né? Mas, hoje... Você exagerar, talvez. Exato, mas hoje se entende que... E já tem estudos, por exemplo, com maratonista profissional, com ciclista profissional. Eles têm uma sobrevida e uma longevidade melhor do que quem não é profissional. Então, já tem benefícios mostrando que mesmo quem fez atividade física de forma intensa e por um período longo, tem benefícios para a saúde muito significativos. Quando a gente analisa modalidade por modalidade, existe sim riscos físicos. A corrida, por exemplo, tem um risco maior de lesões osteomusculares, do impacto repetido. E é algo que vai acontecer. Luta também tem mais incidência de lesão. E tem diversos esportes que estão associados a algumas lesões por conta da especificidade do esporte. Ainda assim, não tira nem de perto os benefícios que você tem fazendo essa atividade física. Então, a gente não tem ainda essa medida. E cada vez mais, a gente também tem desenvolvido tecnologia e trazendo conhecimento para que as pessoas consigam praticar o esporte. Mesmo num nível alto, pensando em alto rendimento, até atleta amador que busca ter longevidade no esporte, com mais qualidade e menos risco. A ciência tem trazido muito isso. Então, por exemplo, para a corrida, hoje a gente sabe que fortalecimento é fundamental. E um bom fortalecimento ajuda a prevenir lesão. Então, as pessoas se machucavam porque não faziam musculação, ou não faziam uma musculação como deve ser feito. A questão de recuperação, você sabe, aprendemos muito sobre recuperação, a questão de nutrição. Então, as pessoas muitas vezes estavam mal alimentadas para o treinamento e para a quantidade de energia que ela precisava. Isso aumenta o nível de lesão. Então, com esse desenvolvimento da medicina esportiva, a gente hoje consegue mitigar muitos riscos e fazer com que as pessoas consigam treinar com alta intensidade, com longevidade e com mais saúde. Porque hoje a gente tem muita tecnologia, tem muito teste, né? Hoje todo mundo consegue... Todo mundo não, né? Quem tem acesso. Mas quem tem acesso acaba conseguindo fazer teste ergospirométrico, consegue fazer medidas de tudo e ter muito menos risco de desenvolver qualquer problema por conta do esporte, da atividade física. E esses smartwatches, eu tô vendo que você tá com um aí, tem o anelzinho também, que mede o sono. Você tem um anel, né? Tem, você mas eu não sei usar. Não sei usar, não aprendi. E ajuda também essa... Mas tem um aplicativo, Sleep, não sei o quê, que eu uso e aí eu descobri que eu durmo o sono leve, o REM, eu não sei o quê. Ele te dá todas as porcentagens. Muito... Quer dizer, eu tô dormindo mal ainda, eu não acho estou dormindo bem, mas ele também avalia quanto é que você tá dormindo. Você tem que dormir 100%. Às vezes dá o índice do sono, é muito 58, legal. Aí no dia que você dorme 90, você fica muito feliz. Fica descansada. Eu acho que é uma forma da gente se conhecer. Eu falo que hoje o que não falta é dado. Mas você precisa olhar para o dado. Tem muita gente que usa o relógio, o anel e não olha. Aí não tem porquê. E também não é obrigado. Mas para quem quer se conhecer, eu no começo ficava olhando para ver se o sono, quanto eu tinha tido de sono profundo, o índice. Agora eu já sei. Assim, é meio perceptível quando você tem uma noite restauradora e você acorda com energia recuperada e quando você teve um sono interrompido ou dormiu uma quantidade menor. Mas eu ainda gosto de olhar, principalmente
a longo prazo, né? Porque Ver dá o umas histórico. estatísticas e Deixa eu tal. ver. Esse mês, olha Vou esse te mês. Aí eu passar lembro, esse nossa, esse aplicativo, mês bem foi legal. porque eu tinha um problema de trabalho, sei lá, esse mês realmente minha qualidade do sono foi pior, ou a frequência cardíaca basal, HRV, tem várias métricas que mostram. Para quem treina também, pensando em competir, dá para saber quando você está mais próximo do limite ali do treinamento, quando você está chegando próximo de um overtraining ou de alguns indicativos de que você está muito próximo de ter alguma fase que poderia aumentar o risco de doença. Então, se você vê esses sinais precocemente, você pode intervir. Deixa eu diminuir um pouquinho a quantidade de treino, eu preciso me alimentar melhor, eu preciso comer melhor. Então, essa métrica é legal para quem usa, ou sozinho porque gosta, tem um conhecimento, ou porque tem um profissional acompanhando que usa, e que isso vai trazer uma melhora para a qualidade de vida ou do esporte que a pessoa pratica, ou para o sono, etc. Agora, ter o dado para ficar ansioso, aí é melhor não ter, porque tem isso também. Tem gente que monitora o sono só para falar, nossa, eu preciso dormir, eu não dormi, ai meu Deus, meu sono tá ruim. E Às isso vezes traz eu mais olhar ansiedade. eu acordo para ir ao banheiro de Isso, madrugada. olha o Às vezes eu horário. olhar o horário, eu Você falo, desperta. agora eu tenho 2 horas e 40 minutos para dormir. Será que dá tempo de 2 ciclos? Aí fico Aí você fica- pensando ali. exato. Aí quando eu deito, eu fico pensando, aí Você fala, ai meu atrapalha. Deus, só às vezes acordei não e agora só dá atrapalha tempo nada. de um ciclo e meio. Será que eu acordo antes, acordo depois? E aí isso só atrapalha. Então essa ansiedade que o dado pode gerar, eu acho ruim. Então eu falo, tem que usar tudo, como rede social, né? Você tem que usar com sabedoria, pro seu benefício. Se aquilo Falando em sabedoria, te estressa... como é que você determina o assunto que você vai tratar no Fala Lu? Eu comecei muito pelo meu interesse particular. Eu sempre gostei muito de estudar e gostei muito de estudar e gosto muito de estudar temas que estão relacionados com as minhas atividades e com o esporte que eu pratico. Mas hoje eu já tenho ampliado um pouco o universo ali dentro do canal para trazer um conteúdo que agregue para as pessoas e principalmente pensando nas pessoas que ainda não começaram ou que vão ter o maior benefício, por exemplo, da atividade física ou de um treino de força, da musculação. Porque quanto menos iniciado, mais benefício essa pessoa vai ter. Quando eu falo de performance ou de um suplemento ergogênico, eu estou falando para um público que talvez até... tenha um maior interesse pelo meu Suplemento conteúdo. ergogênico, você está falando para os seus Pro pares, esporte, né? isso. Mas são pessoas Lidinha, que... por favor, faça uma breve explicação do que é um suplemento ergogênico. Agora, por favor, com vocês, Leda Nag. Está falando para os seus pares, porque eu não sei o que é isso. É um suplemento para esporte, que traz Tá. um benefício específico para o esporte. E não interessa para quem não faz esporte. Essas pessoas já estão fazendo esporte, já fazem atividade física e elas já têm esse benefício que eu falei para você, do sono, da alimentação, da qualidade de vida, da saúde mental. E eu queria que mais pessoas entendessem e transformassem sua vida começando ou melhorando esse começo, essa experiência inicial. Porque essas pessoas vão ter um benefício muito marcante e muito transformador. Então, eu tenho misturado um conteúdo que é para o público mais experimentado e que quer saber o detalhe do suplemento, quando ele deve usar, qual é a dose, parará, parará. E tenho trazido um conteúdo para quem, poxa, não sei nem por onde eu começo. Faço musculação, corro, caminho, o que eu faço. E também Iniciante, é intermediário e importante. avançado sem perder nenhum dos três, né? Exato. Fazer aquele Isso. o blend perfeito, assim, né? E quando você pensa nas pessoas que não estão no seu barato, né? De correr, de acordar às 5 da manhã. Sim. Então, às 5 da manhã você já está no parque. Né? Não, estou indo, estou a caminho. O que você recomenda, assim? Então, eu acho que... Mexam-se, como o Nelson Rodrigues dizia para os Mexam-se. jovens, envelheçam. Né? Envelheçam. Você vai falar, mexam-se. Eu acho que essas dicas muito genéricas não funcionam. Eu sou super prática e super objetiva. Então, obviamente, tem que considerar alguma individualidade. Eu falo que é difícil falar para todo mundo, porque quem precisa, por exemplo, pegar um ônibus para chegar num parque, porque não tem um parque do lado de casa, quem trabalha 12 horas por dia, quem não tem uma ajuda em casa com os filhos, não tem a mesma condição para se exercitar do que a minha. Então, esse olhar também de classe eu acho muito importante, porque é fácil falar para quem está na faculdade e só estuda de manhã, vai lá e corre no parque, tem acesso a um tênis, não é igual para todo mundo. Então, a gente tem que considerar essas dificuldades também.
dentro desse contexto que eu sempre penso em falar para o público mais amplo possível, por exemplo, mulheres se exercitam muito menos que homens por várias questões, desde questões culturais, de como a menina é criada, das experiências que ela tem na adolescência, da questão do corpo. Mulheres treinam menos que homens, se exercitam menos que homens. As pessoas mais velhas também se exercitam menos e têm um enorme benefício. Mas o fato é que você precisa começar simples, sem se preocupar com relógio, sem se preocupar com tênis, sem se preocupar ainda com números e com dados. Você precisa se preocupar no começo com, principalmente, mais frequência do que duração. Então, se você tem pouco tempo, tudo bem. É mais importante você ir mais vezes do que ficar muito. Pra não perder o hábito também, né? Para conseguir, inclusive, criar o hábito. E aí, usar estratégias para criar o hábito. Então, se você vai começar 3 vezes por semana, então, coloca num calendário, usa um alarme, prepara a roupa na véspera. Tem diversas estratégias que ajudam na criação do hábito. Tem um companheiro, uma amiga, um grupo. A questão social facilita a criação do hábito. E tente escolher uma modalidade que te dê prazer. Porque se você não tiver prazer, você não vai construir o hábito. É do cérebro do ser humano. Precisa ser gostoso imediatamente. Não é uma coisa, eu vou viver mais, então eu vou porque eu vou viver mais. Ninguém vai porque vai viver mais. É um benefício muito intangível. A pessoa vai porque os amigos são bacanas e ela vai bater papo por 1 hora ali no Pilates, ou porque depois do Pilates tem um cafezinho com os amigos, ou porque ela gosta de ver a luz do dia no amanhecer e aquilo é prazeroso para ela e ela percebe que melhora a energia. Então tem que ter algo prazeroso no dia. E aí, gostou desse corte? Gostei muito, mas eu acho que vocês devem assistir a entrevista completa, que está no YouTube, Leda Nagli, esperando por você. Essa série Hoje Nagli, O Encontro de Gerações, está imperdível. Vale a pena conferir, hein? Com certeza. Se Deus quiser.